Oi gente, eu sou a Maria Júlia, sou psicóloga e hoje eu tô aqui pra comentar uma música. A música que eu vou analisar, na verdade não é uma análise, é um comentário, é uma interpretação minha. Eu não vou me atentar ao que o compositor, o Humberto Gessinger, a banda Engenheiros do Havaí quis passar com essa música na época. Eu estou falando neste vídeo sobre o que eu sinto, o que eu penso quando eu ouço essa música e o que eu acho que seria válido pra gente, né, compartilhar e comentar e discutir, ok? Então vamos lá. A música é Somos Quem Podemos Ser, do Engenheiros do Havaí. Então, acho que muita gente conhece essa música aqui no Rio Grande do Sul, muito conhecida. Aqui não, ali, né, que agora eu tô em Santa Catarina. Aqui no Sul, de maneira geral. Essa música, ela pertence a um álbum que se chama Ouça o que eu digo, não ouça ninguém, que já explica muito do contexto da música, porque o título do álbum ele já é meio contraditório, né? A primeira estrofe, ela já diz: um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Ou seja, essa primeira frase, ela já fala sobre a desconstrução de uma fantasia, sobre a gente desfazer uma ilusão, quando a gente descobre que algo que a gente pensava que era, não é. É uma frase que fala sobre a descoberta da realidade, do que é real, da situação real, realmente desconstrução de algo meio fantasioso. E a segunda frase também, quando diz: um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. É quando o autor ele realmente compreende que a vida é imperfeita, que a vida não é tão bonitinha quanto a gente imaginou, esse desfazer das ilusões e das fantasias que a gente tem por um longo tempo da nossa vida, e algumas morrem com a gente, né? Algumas ilusões. Mas, de maneira geral, é isso. É uma tomada de consciência, é um conhecimento da real realidade. E aí ele fala que tudo ficou tão claro. Um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. É como um insight, realmente. É como ter consciência. Essa luz que ele fala é sobre o conhecimento e essa analogia, né? De quanto o conhecimento representa a luz ou uma lâmpada representa uma ideia, porque é realmente botar a lanterna em uma parte da nossa consciência para iluminar coisas que a gente não sabia, que a gente não tinha percebido ainda. Esse intervalo na escuridão é como realmente sair da caverna e ver as coisas como elas realmente são. Um disparo para um coração é porque, ainda que se desfazer de uma fantasia seja algo positivo de uma certa forma, porque tu começa a ver as coisas como elas realmente são, isso nos afeta também. Por isso que ele fala que é um disparo para um coração, porque ele se sente afetado ao desmanchar desse pensamento ilusório, fantasioso, que é bom, que é gostoso de certa forma, né? A gente pensar que as nuvens são de algodão, por exemplo, e depois ter toda uma ciência e algo muito menos bonitinho por detrás dessa verdade. Na terceira estrofe, ele fala: a vida imita o vídeo. E isso, na minha interpretação, diz muito sobre o quanto a mídia influencia a gente, o quanto somos influenciados pelo Instagram, pelas propagandas, pela TV e etc. E o quanto isso tem um peso sobre quem a gente é e sobre a nossa realidade, sobre os sonhos que a gente tem. E logo, depois do A Vida Imita o Vídeo, ele fala: garotos inventam um novo inglês. E isso contextualiza um pouco da época que a música foi escrita, lá nos anos 90, lá pra trás, onde a mídia não produzia tanto conteúdo sobre a nossa realidade, sobre o nosso contexto, nosso país, a nossa cultura, etc. A gente consumia muito conteúdo gringo, estrangeiro, e idealizava uma vida norte-americana. A gente sonhava com isso, que é um sonho impossível praticamente, porque a gente não é norte-americano, a gente não tem acesso a muitas coisas que eles têm. Então era uma sede, uma semente que é plantada, né, no nosso coração, né, na gente, na nossa mente. As bandas e os artistas da época criaram muitas músicas, muitas letras em inglês. E aí ele fala: garotos inventam um novo inglês. Porque essa exaltação, essa desvalorização do português e da cultura em geral, né, da língua, para exaltar, super exaltar o inglês. Isso acontece muito até hoje. Tem até um conceito aí que se falava quando eu estava no ensino médio, a síndrome do vira-lata, né? Que a gente achava que tudo aqui, tudo da gente era pior. Tudo que era brasileiro, que era latino-americano era
tinha menos valor que o norte-americano, o europeu e etc. Mas tudo isso também tem um pouco do que foi embutido pra gente ou colocado na mídia como algo bom e positivo, né? Isso foi também... Nós fomos levados a pensar dessa forma até um certo tempo. E aí fala, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Essa frase, ela conta sobre o quanto a gente tem sede por as coisas que são vendidas pra gente, essas ideias, ideais e sonhos e consumo e produtos que são vendidos e que nos deixam sedentos com vontade de ter. E depois a gente se embriaga criando uma própria realidade que não é real, que é fantasia, porque no fundo a gente gosta de viver a fantasia, porque é mais confortável. E fala da embriaguez, que eu associo, eu interpreto como a nossa entrega para as drogas, para a cerveja, para o cigarro, álcool, enfim. Como essa anestesia da realidade, anestesia dos nossos problemas. Isso de por um minuto, por um momento, conseguimos criar e fugir da realidade e se entregar para algo fantasioso, totalmente ilusório, né? Que é um mundo onde tudo está bom e onde tudo é feliz e bonito. E a música ela vai caminhando para essa ideia, para esse conceito. Então, temos um refrão, que não é bem um refrão, porque essa música não tem uma métrica assim de refrão e etc. Mas ela é uma frase que é a frase principal, talvez, da música, que inclusive deu origem a esse vídeo, porque foi através dela que eu comecei a análise e que eu pensei em criar o vídeo, trazer o vídeo para vocês, que é: somos quem podemos ser. Nem sempre a gente é o que a gente queria ser. Na verdade, na maior parte do tempo, a gente é o resultado das vivências que a gente teve. A gente é o resultado da nossa construção histórica, familiar, social, das nossas experiências. E a gente é a melhor versão que a gente poderia ser diante de tudo que nos aconteceu. Ou seja, a nossa mente, a nossa psique, o nosso organismo, ele está sempre buscando a sobrevivência e a nossa defesa física, mas também mental. Uma sobrevivência psíquica que fala sobre um não despedaçar, um não desintegrar, mas manter vivo o nosso ser, nosso indivíduo, o nosso eu. Somos quem podemos ser fala que a gente é realmente o melhor que a gente poderia ser e que todas as nossas defesas, todos os muros e as couraças que a gente cria, elas são necessárias, ou pelo menos foram necessárias, no momento em que a gente viveu algo. Ou seja, foi importante pra gente conseguir seguir a vida, seguir os dias, protegidos da desintegração. O que seria a desintegração, né? É como um surto, como realmente se perder dentro do próprio eu. Então, essas defesas foram necessárias por um tempo e pode ser que hoje elas não sejam mais. Hoje eu tenho maturidade para olhar para o que me aconteceu, dar um novo significado para aquilo e me desfazer das minhas couraças, das armaduras que eu criei para sobreviver à vida. Mas talvez na época eu não tinha essa maturidade. Por isso me foi necessário criar esses escudos para viver a batalha e sair dela. E a outra frase é sonhos que podemos ter. Aí o autor traz uma questão mais positiva, um positivismo, um não determinismo, ou seja, a gente não está 100% condicionado a viver da forma que a gente vive. Mesmo que seja dolorido, quando a gente desfaz algumas fantasias e ilusões, a gente se torna mais protagonistas da nossa própria vida, mais ativos, e aí sim a gente pode sonhar em se transformar, pode sonhar com a evolução, com a nossa autotransformação, se autoconhecer. Quando a gente fala de autoconhecimento na psicologia, a gente não fala só sobre um autoconhecimento do mundo interno. A gente compreende que esse sujeito, esse indivíduo, ele vive numa sociedade, numa família, numa comunidade e que ele não se forma sozinho numa bolha. Que ele é a todo momento estimulado e se compõe por causa, em função também das coisas que ele vive, com quem ele vive. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando sobre compreender o nosso contexto e saber ser ativo, protagonista para transformar
as coisas que a gente quer transformar na nossa vida. Porque enquanto eu estiver vivendo no mundo em que as nuvens são de algodão, tá imóvel. Eu não tô numa posição de querer transformar algo que tá bom. Só a partir do momento que eu percebo que eu tenho coragem para olhar as imperfeições da vida é que eu consigo ser realmente participante e não alheio à minha realidade. Na próxima estrofe, um dia me disseram quem eram os donos da situação. Eu interpreto que ele esteja falando do sistema, do governo, que teoricamente manipula algumas coisas, alguns conteúdos que a gente vai ver, censura algumas coisas e outras não, enfim. E aí forma também a nossa opinião, muda a nossa situação, a nossa realidade, aquilo que a gente percebe do mundo, né? E sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quando ele começa a conhecer aquilo que ele não conhecia, quando ele começa a saber que nem tudo é fantasia, que existe a imperfeição, que existe um sistema, que existe uma realidade, ele entende como se ele tivesse posse da chave da prisão. E a chave, a libertação da prisão é o conhecimento, é a consciência, é o protagonismo, é a autorresponsabilidade. E tudo ficou tão claro. O que era raro ficou comum, né? O que era raro, que era eu ter um insight, que era eu perceber coisas de uma maneira diferente, sobre um outro ponto de vista, ficou comum. Como se ele agora tivesse mais conhecimento, mais maturidade para olhar para as coisas. E é isso que acontece quando a gente começa o autoconhecimento. A gente começa a ficar questionador, realmente, e ver muito mais do que a gente via antes do processo de se autoconhecer. A gente começa a perceber coisas que a gente não percebia. Na última estrofe, que é uma estrofe bem importante dessa música, ele fala: quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Então ele fala que o governo, que é quem ocupa o trono, que é quem é o dono da situação, ele tem culpa. Mas nós que ocultamos os crimes, né? E esse crime ele fala sobre as coisas que acontecem de errado, e quando a gente se isenta e fica de fora das injustiças, das desigualdades, de tudo isso que é provocado pelo sistema que a gente vive, quando a gente oculta isso, quando a gente fica alheio, a gente também vira culpado. Então, a música não fala simplesmente sobre uma culpa midiática, uma culpa do governo, do capitalismo, do consumismo, das drogas, das anestesias sociais que a gente usa, mas que a gente, sim, é responsável por tudo isso que a gente vive. Então, a gente é coautor. A gente pode tomar posse da nossa própria vida, tomar as rédeas e começar a tentar direcionar um destino, um estilo de vida, um jeito de viver, etc. Se tornando menos alienados. Nem tudo a gente pode transformar, porque isso é fantasia. A gente pensar que a gente pode realmente salvar a gente e o mundo das coisas ruins. Então, todos nós temos um pouco de culpa. Esse foi o resumão, espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês interpretaram e qual é o sentido dessa música para vocês, o que ela significa na vida de vocês, qual é o significado pessoal, individual. E comentem também quais músicas que vocês gostariam que eu comentasse por aqui. Faz sentido para vocês? Espero que sim.